Você sabia que as palavras certas podem mudar a maneira como as pessoas o veem em segundos? E o mais impressionante é que você tem o poder de mudar tudo, com apenas 3 palavras. Embora possa parecer simples, essas 3 palavras podem ser a chave para transformar completamente como você é percebido em qualquer ambiente. Seja no trabalho, em casa ou com amigos, as palavras que usamos têm um impacto profundo na dinâmica das nossas interações. Essas 3 palavras têm o poder de fazer você ser visto como alguém mais respeitado, confiável e até influente, tudo de forma instantânea. Elas criam uma percepção de liderança, empoderamento e confiança, tornando as pessoas ao seu redor mais propensas a vê-lo de maneira positiva. Imagine ser a pessoa que, ao falar, automaticamente conquista a confiança dos outros e passa a ser respeitado, apenas pela maneira como você se comunica. Neste vídeo, você vai aprender como essas palavras podem transformar a forma como você se comunica e cria respeito. Elas não são apenas palavras de apoio, mas sim um truque simples e extremamente eficaz que pode ser aplicado de imediato. O impacto delas não se limita a um único contexto. Elas podem mudar a forma como você é visto, seja em reuniões de trabalho, conversas informais com amigos ou interações familiares. Essas palavras têm o poder de moldar a forma como os outros o veem e, ao mesmo tempo, transformar a maneira como você se vê. A comunicação é uma ferramenta poderosa que pode não só melhorar suas relações, mas também construir uma imagem mais forte e positiva. Fique comigo até o final deste vídeo e prepare-se para ver como essas palavras podem começar a transformar suas interações, criando uma mudança imediata na forma como os outros o percebem. A percepção é o processo pelo qual as pessoas formam uma opinião sobre nós com base nas nossas atitudes, palavras e até mesmo na nossa postura. Às vezes, a percepção que elas têm de nós pode ser muito diferente da realidade, mas, de qualquer forma, ela é extremamente poderosa. Quando conseguimos compreender como a percepção é formada, ganhamos o poder de alterá-la a nosso favor. A percepção não é uma verdade absoluta, mas é, na maioria das vezes, o que define a forma como seremos tratados. E o mais interessante é que, por meio da comunicação, temos o controle de como as pessoas nos percebem. Cada palavra que dizemos, cada gesto que fazemos, comunica algo sobre quem somos. A comunicação não envolve apenas o que falamos, mas também como nos posicionamos, o tom de voz que usamos e até os silêncios que escolhemos deixar. A maneira como nos comunicamos pode influenciar diretamente o respeito que recebemos dos outros. E quando falamos com confiança, escolhemos palavras poderosas e mostramos empatia, isso se reflete imediatamente na percepção das pessoas ao nosso redor. Você sabia que a mente humana tem uma tendência a formar uma primeira impressão muito rapidamente? Em questão de segundos, as pessoas já têm uma ideia sobre quem você é, e esse julgamento inicial pode ser muito difícil de mudar. A percepção que elas criam de você depende de diversos fatores, como o que você diz, como diz, e até mesmo sua linguagem corporal. Essas primeiras impressões moldam a forma como elas interagem com você e até a forma como elas o respeitam. Portanto, é essencial entender que, em uma primeira interação, as palavras e ações que você escolhe têm um impacto muito maior do que você imagina. É aí que entra o poder das palavras. Como já mencionei, a maneira como nos comunicamos pode mudar rapidamente a percepção que as pessoas têm de nós. A comunicação assertiva, o uso de palavras de empoderamento e confiança, podem transformar a imagem que os outros têm de você em segundos. Quando usamos palavras como "eu acredito em você", estamos criando uma percepção positiva, demonstrando não apenas confiança nas pessoas ao nosso redor, mas também em nossa capacidade de inspirá-las e guiá-las. A comunicação é, sem dúvida, o pilar principal na construção da nossa imagem. Quando você escolhe se comunicar de forma clara, assertiva e com respeito, está construindo uma imagem de alguém confiável, forte e admirável. Isso se aplica a todas as situações, seja no trabalho, em casa ou nas amizades. Ao usar palavras que inspiram confiança, você não só molda a maneira como os outros te veem, mas também solidifica a sua própria identidade como uma pessoa respeitada e valorizada. Agora, pense nas palavras que você tem usado recentemente. Elas têm gerado respeito e confiança? Ou será que você tem se comunicado de forma insegura, deixando os outros com dúvidas sobre quem você realmente é? Lembre-se, a percepção dos outros pode ser alterada drasticamente com uma simples mudança nas palavras que você escolhe. Quando falamos com positividade e empatia, as pessoas ao nosso redor começam a ver não apenas nossa força interior, mas também nosso compromisso com elas. Ao usar palavras de incentivo, como "eu acredito em você", você está não apenas ajudando os outros a acreditar em si mesmos,
mas também reforçando a sua própria imagem como alguém que transmite confiança, liderança e respeito. Ao se comunicar dessa maneira, você se torna um farol de respeito, criando laços de confiança instantâneos com as pessoas ao seu redor. Quando falamos sobre comunicação, é importante entender a psicologia por trás dela, pois é o que torna nossas palavras tão poderosas. A comunicação não é apenas sobre o que dizemos, mas também sobre como as pessoas interpretam o que falamos, baseadas nas suas próprias crenças, experiências e até nas nossas atitudes. Em outras palavras, a maneira como escolhemos nos expressar pode gerar uma resposta imediata das pessoas ao nosso redor. Tony Robbins, um dos maiores especialistas em desenvolvimento pessoal, sempre destaca a importância da ação imediata para gerar confiança. Segundo ele, a ação cria confiança. Ao tomarmos decisões rápidas e agirmos de forma assertiva, nós não só mostramos nossa confiança em nossas escolhas, mas também geramos respeito imediato dos outros. Quando as pessoas percebem que você age com confiança e não hesita nas suas decisões, elas começam a vê-lo como um líder, alguém digno de ser seguido. Porém, a ação não está apenas nas suas decisões, ela também está nas palavras que você escolhe. Quando você diz algo de forma decisiva, com clareza e sem hesitação, transmite uma mensagem muito mais poderosa do que apenas as palavras que foram ditas. Uma pessoa que fala com confiança não só está se comunicando, mas também mostrando seu controle da situação. Isso cria uma percepção positiva nas outras pessoas, fazendo-as confiar mais rapidamente naquilo que você diz. A importância de ser assertivo na comunicação. Uma das chaves para uma comunicação eficaz é a assertividade. Tony Robbins fala sobre o poder da assertividade, e como ela é uma habilidade essencial para quem quer ser respeitado e ter sucesso. A assertividade é a habilidade de expressar suas ideias e necessidades de forma clara e direta, sem ser agressivo, mas também sem ser passivo. Ao ser assertivo, você transmite confiança e respeito pelos outros, e mais importante, respeito por si mesmo. Quando usamos palavras como "eu acredito em você", estamos expressando confiança na outra pessoa de uma forma que é direta, sem rodeios e cheia de empatia. Essas palavras não são apenas uma forma de apoio, elas mostram que você está sendo assertivo ao afirmar o que você acredita, e que está disposto a dar poder a outra pessoa para que ela acredite em si mesma. Essa forma de comunicação constrói uma base sólida para qualquer relação, seja profissional ou pessoal. Empoderamento através das palavras. Agora, imagine o poder de empoderar os outros com uma simples frase. Quando você diz "eu acredito em você", você está não só dizendo à pessoa que ela tem o seu apoio, mas também que você vê o potencial nela. Essas palavras não são apenas um consolo, são uma afirmação que gera confiança e transforma a percepção que a pessoa tem de si mesma. De acordo com Tony Robbins, a chave para a transformação pessoal está na nossa capacidade de acreditar em nós mesmos e nos outros. Quando você empodera alguém com palavras que mostram confiança, você cria um ciclo positivo de respeito e admiração, que beneficia a ambos. O poder da linguagem positiva. A linguagem positiva é outra ferramenta poderosa na comunicação. Quando falamos de forma motivadora e encorajadora, estamos não apenas influenciando a percepção dos outros sobre nós, mas também criando um ambiente positivo ao nosso redor. A filosofia de Tony Robbins sobre o uso da linguagem positiva se baseia no conceito de que as palavras que escolhemos moldam nossa realidade. Se queremos que nossas relações, nosso trabalho e nossa vida sejam mais positivas, precisamos começar a usar palavras que inspirem e motivem. Essas palavras podem parecer simples, mas têm um impacto profundo. Por exemplo, ao invés de dizer "eu acho que você pode conseguir", se você diz "eu acredito em você", você está afirmando algo com mais força e convicção. A mudança na escolha das palavras transmite confiança e estabelece uma percepção de empoderamento, tanto para quem fala quanto para quem ouve. Quando você fala com essa confiança e energia positiva, você começa a se tornar uma pessoa mais influente e respeitada. No fundo, a comunicação eficaz é sobre usar as palavras certas de forma estratégica para gerar respeito, confiança e empoderamento imediato. Ao alinhar suas palavras com ação, assertividade e uma visão positiva, você está construindo uma base sólida para se tornar um líder natural, alguém que inspira e motiva os outros ao seu redor. A psicologia da primeira impressão. Como Tony Robbins bem coloca, a primeira impressão é crucial. Não importa o quanto você tenha se preparado ou o quão boas sejam suas intenções, as primeiras palavras que você diz e o seu comportamento inicial têm o maior impacto. As pessoas formam suas opiniões rapidamente, e isso pode definir a dinâmica de um relacionamento, seja ele pessoal ou profissional. Por isso,
Escolher as palavras certas no início de qualquer interação é vital para moldar a percepção que as outras pessoas terão de você. É nesse momento que palavras como "eu acredito em você" fazem toda a diferença. Elas criam uma impressão inicial de confiança, empatia e respeito. Elas não só mostram que você está investindo na pessoa, mas também que você a vê como alguém valioso e capaz. Essas palavras moldam a percepção de quem você é, criando uma imagem de alguém que tem poder, confiança e liderança. Agora que já entendemos o poder dessas 3 palavras e o impacto profundo que elas podem ter na percepção das pessoas, é hora de aprender como usá-las de forma prática no seu dia a dia. Não se trata apenas de dizer "eu acredito em você" a qualquer momento, mas de saber como, quando e de que forma usá-las para obter o máximo impacto. Seja genuíno e espontâneo. Para que as palavras "eu acredito em você" tenham o efeito desejado, elas precisam ser ditas de maneira genuína. Não adianta usá-las apenas por hábito ou como uma estratégia de comunicação. As pessoas sentem quando você está sendo autêntico. Quando você realmente acredita nas pessoas ao seu redor, isso transparece nas suas palavras e ações. Dizer "eu acredito em você" de forma genuína vai muito além de um simples elogio. Trata-se de mostrar que você realmente vê e reconhece o potencial da pessoa, sem reservas. Portanto, seja autêntico ao usá-las. Quando você usar essas palavras, faça isso com um sentimento verdadeiro de confiança. Isso só vai fortalecer a relação e criar um ambiente mais forte de respeito e empatia. Escolha o momento certo. O momento em que você usa as palavras "eu acredito em você" é tão importante quanto o que você diz. Elas têm um grande impacto quando são ditas em momentos de dúvida ou insegurança. Se alguém está lutando com um desafio, seja em um projeto no trabalho, uma tarefa pessoal ou até mesmo em uma luta emocional, essas palavras podem servir como uma chave para desbloquear a confiança que a pessoa precisa. Imagine um colega de trabalho que está com dificuldades para concluir um projeto importante. Ele está inseguro, talvez até duvidando de suas próprias habilidades. Ao invés de oferecer conselhos genéricos ou tentar dar uma solução rápida, você pode olhar nos olhos dele e dizer: "Eu acredito em você. Eu sei que você é capaz de fazer isso. Vamos encontrar uma solução juntos." Essas palavras vão muito além de uma simples motivação. Elas oferecem apoio genuíno e ajudam a pessoa a perceber que não está sozinha na situação. Elas criam um ambiente onde a pessoa se sente validada e apoiada. Da mesma forma, em casa ou com amigos, se alguém está enfrentando um momento difícil, suas palavras de apoio podem ser um verdadeiro ponto de virada. Use-as em momentos que realmente contam. Quando as pessoas mais precisam de apoio, essas palavras têm o maior impacto. Consistência é fundamental. Para que essas palavras realmente mudem a percepção das pessoas sobre você e fortaleçam suas relações, elas precisam ser usadas com consistência. Não basta usá-las uma vez e esperar que a percepção sobre você mude para sempre. As palavras "eu acredito em você" devem se tornar parte do seu vocabulário diário. Por exemplo, se você usar essas palavras em um contexto profissional e não continuar mostrando apoio e confiança nas pessoas ao seu redor, as palavras perdem a força. A consistência é o que mantém a credibilidade e a confiança. Use essas palavras regularmente, tanto em situações difíceis quanto cotidianas, para mostrar que você está sempre lá para apoiar e acreditar nos outros. Essas palavras podem ser usadas para reforçar a confiança nos outros, e ao fazer isso, você também fortalece a sua própria imagem como alguém confiável e respeitado. Ao ser consistente, você começa a criar um ambiente em que as pessoas sabem que, sempre que precisarem de apoio, você estará lá com as palavras e ações necessárias para fortalecer sua confiança. Ações que reforçam as palavras. Uma coisa é dizer "eu acredito em você", mas outra é acompanhar essas palavras com ações concretas. Para que essas palavras sejam verdadeiras e realmente tenham impacto, elas devem ser respaldadas por suas atitudes. Ações falam mais alto do que palavras, e as palavras que você diz precisam ser refletidas nas suas ações. Por exemplo, se você disser "eu acredito em você" a um colega, mas depois não se mostrar disponível para ajudar ou oferecer apoio, suas palavras se tornam vazias. Para que a transformação aconteça, suas ações devem acompanhar o que você diz. Quando você usa essas palavras de forma genuína, é importante que sua postura e comportamento também estejam alinhados com elas. Isso demonstra que seu apoio é real e não apenas superficial. Se alguém está passando por um momento de dificuldade, além de dizer "eu acredito em você", você pode oferecer ajuda prática, como dar conselhos úteis, estar disponível para conversar ou ajudar diretamente no que for necessário. Quando suas ações acompanham suas palavras,
você reforça o impacto positivo delas e solidifica a confiança que está criando. Da mesma forma, em um ambiente de trabalho, se você afirma que acredita no potencial de um membro da equipe, mostre isso dando-lhe mais responsabilidades, delegando tarefas importantes ou oferecendo feedback positivo. Essas ações concretas mostrarão que você está investindo verdadeiramente no desenvolvimento do outro, e isso irá, por sua vez, construir sua imagem de líder confiável. Evite usar as palavras de forma forçada. Por último, é importante lembrar que essas palavras não devem ser usadas de forma forçada ou como uma técnica vazia. Quando as usamos, elas devem ser autênticas e entregues com um propósito genuíno. Não use "eu acredito em você" apenas para parecer motivador ou porque acha que deve dizer algo. As palavras precisam ser ditas com sinceridade para ter o efeito desejado. Quando usadas de forma forçada, as palavras perdem seu poder. As pessoas ao seu redor sentem quando algo não é genuíno, e isso pode prejudicar a relação. Certifique-se de que, antes de usar essas palavras, você realmente acredita nelas e está disposto a apoiar a pessoa de forma verdadeira. Agora que você já conhece o poder transformador das palavras "eu acredito em você" e como usá-las de maneira eficaz no seu dia a dia, é hora de colocar tudo isso em prática. A transformação que você quer ver em suas relações começa com a ação. E, como Tony Robbins sempre diz, a ação cria confiança. Portanto, o primeiro passo é começar a aplicar essas palavras de forma genuína e assertiva agora mesmo. Aplicação imediata. Encorajo você a usar essas 3 palavras em sua próxima interação significativa. Se você está com um colega de trabalho que está com dificuldades, ou com um amigo que está atravessando um momento difícil, olhe nos olhos dele e diga: "Eu acredito em você." Observe o efeito imediato que essas palavras terão. Elas criam um espaço de confiança, empoderamento e respeito, e você começará a perceber a transformação nas dinâmicas de relacionamento. Não se trata apenas de palavras vazias. Cada vez que você usa "eu acredito em você", você está criando uma base sólida para o respeito mútuo e fortalecendo a relação. Você está investindo não só no potencial dos outros, mas também criando uma imagem mais forte de si mesmo como alguém que se importa e acredita nas pessoas ao seu redor. Benefício do uso consistente. Mas, claro, não basta usar essas palavras uma vez e esperar que tudo mude. O segredo está na consistência. Ao incorporar essas palavras em seu vocabulário diário, você vai começar a perceber um impacto muito maior. Seja em um ambiente profissional ou pessoal, as palavras "eu acredito em você" começam a criar uma cultura de respeito e confiança ao seu redor. Quando você se comunica de forma consistente com empoderamento e crença no potencial dos outros, você se torna um modelo a ser seguido. Isso fortalece a sua imagem como alguém que lidera com empatia e confiança. Seja constante ao usar essas palavras. Comece no trabalho, depois passe para seus relacionamentos pessoais, e observe como, com o tempo, você vai se tornar uma pessoa mais respeitada, confiável e admirada. O uso constante de palavras positivas vai transformar a percepção de todos ao seu redor, além de solidificar a sua autoconfiança. Transformação pessoal. Ao aplicar essas palavras com frequência, você começará a perceber mudanças em você mesmo. Sua autoestima vai crescer porque você verá o impacto positivo que tem nas vidas das pessoas ao seu redor. Isso cria um ciclo de empoderamento. Ao empoderar os outros, você também se empodera. Lembre-se, a ação cria confiança, e quando você age de maneira decisiva e assertiva, utilizando palavras de impacto, você começa a construir uma imagem forte e influente. Se você quer ser visto como um líder, respeitado e confiável, comece agora. Diga "eu acredito em você" sempre que tiver a oportunidade. E não apenas com palavras, acompanhe-as com ações que reforcem essa confiança. As palavras que escolhemos têm o poder de criar uma transformação instantânea na percepção dos outros sobre nós. Ao usar "eu acredito em você", você está não apenas comunicando confiança e empoderamento, mas também criando uma relação sólida e respeitosa com aqueles ao seu redor. Essas palavras são uma chave para abrir portas, para fortalecer laços e, mais importante, para mudar a maneira como você é visto e como você se vê. Não se trata apenas de usar essas palavras uma vez, mas de incorporá-las de forma constante e genuína em sua vida. A consistência no uso dessas palavras é o que cria a verdadeira transformação, tanto em você quanto nas pessoas ao seu redor. Agradecimento e chamada para ação. Muito obrigado por assistir até aqui. Agora é sua vez de agir. Comece hoje mesmo a usar essas 3 palavras e observe como elas começam a mudar a dinâmica das suas relações, seja no trabalho,
em casa ou com seus amigos. Lembre-se de que a ação cria confiança, e ao usar "eu acredito em você", você começa a se posicionar como alguém de liderança, respeito e influência. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais dicas sobre como transformar a sua comunicação e conquistar o respeito de todos ao seu redor. Obrigado novamente, e até o próximo vídeo.